Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal, Aprendendo com a Palavra. Meus irmãos, seja bem-vindo a esse canal, muito bem-vindo mesmo, tá bom? Fique comigo até o final desse vídeo, meus irmãos, porque talvez você estava aqui no YouTube procurando um canal, como te ensine você montar uma pregação temática, pregação textual, ou seja, a pregação expositiva. Você estava procurando aqui no YouTube um canal que te ensine a montar pregação temática, textual ou expositiva. E você encontrou um canal certinho que aqui você vai aprender como montar pregação temática, textual ou pregação expositiva. Encontrou. Para isso, fique comigo até o final desse vídeo, porque aqui vamos aprender a montar uma pregação textual. No vídeo anterior, nós aprendemos a montar pregação temática. Lembra que eu dei um tema sobre fé? Tá lembrado do vídeo anterior. Nesse vídeo aqui, vamos falar como montar uma pregação textual. Para isso, fique comigo até o finalzinho do vídeo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Primeiras Crônicas, capítulo é o 4. Vamos ler aqui o verso 9 e o 10. Para isso, já estudei o texto todinho, claro, e eu escolhi 2 versículos chave. Tem que fazer isso. Lê o texto, escolhe um texto, lê o texto todinho, pelo menos 15 vezes. Acabou de estudar o texto em casa, preparou tudinho. Aí você do texto escolhe 2 versículos chave. É isso aqui, tem que fazer. No caso aqui, no livro de Primeiras Crônicas, no capítulo 4, vamos falar sobre Jabe. Para isso, eu escolhi 2 versículos, é o 9 e o 10. Pegue caneta, caderno e vamos estudar o texto para nós montar aqui, junto comigo, você vai aprender a montar uma pregação textual. Vamos lá? Diz assim o versículo 9 de Primeiras Crônicas, capítulo 4. Jabe foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabe, significado em meio a muito sofrimento. O dei à luz. O verso 10 diz assim: É sábio que Jabes rogou a Deus de Israel que tu me abençoes e aumente minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Meus irmãos, olha que texto tão forte. Vamos aprender aqui montar uma mensagem textual. Acabamos de ler o livro de Primeiras Crônicas, capítulo 4. Lemos 2 versículos chave. Foi o versículo 9 e o versículo 10. Vejamos que aqui está falando sobre Jabe. Meus irmãos, o nome Jabe, ele significa dor. Quer dizer aqui o que está dizendo? Que a mãe de Jabe, aleluia, ela deu à luz a Jabe num momento de dor, oh glória, num momento de tristeza, num momento de sofrimento, a mãe de Jabe deu à luz. Aí aqui, se eu for tirar alguns pontos desse texto que eu acabei de ler com você, eu já tenho alguns pontos aqui para montar a minha pregação. Já falou com o meu coração. Primeiro eu quero te dizer, meus irmãos, você vai montar uma pregação, seja ela que for, seja uma pregação temática, a pregação, aleluia, textual, uma pregação expositiva, não importa. Você escolher um texto para montar uma pregação, para você pregar, eu quero te dizer para você, meus irmãos, eu estou aqui para fazer uma coisa, sabe o que é? Para te ajudar. Para isso, fique comigo, porque aqui você vai aprender como montar uma pregação certinha. Olha, nesse texto que eu acabei de ler,
eu já tirei daqui alguns pontos para montar a minha pregação. Porque o que eu quero dizer com isso? Que você escolhe um texto para pregar, para montar uma pregação, primeiro, não se preocupe da pregação, do texto que você leu, falar com a igreja. Ah, não, eu tenho que escolher um texto para falar com a igreja. Não, é bom, sim, mas primeiro o texto que você leu, que Deus te deu, que você escolheu, que você estudou para montar a pregação, primeiro tem que falar com você primeiro. Atenção, vou repetir. Pregadores, você vai montar uma pregação, escolher um texto para você montar a sua pregação, não se preocupe só de falar com a igreja, tem que escolher para falar com a igreja. É exatamente isso também. Mas primeiro tem que falar com você, porque se você escolher um texto, meus irmãos, e não falar com você, não vai falar com a igreja. Aleluia, é forte. Olha o texto que eu escolhi, 1 Crônica, capítulo 4. Nós lemos aqui 2 versículos. Nesse verso 9 e o 10, eu já posso extrair daqui alguns pontos, algumas coisas para aplicar para a igreja. Primeira pregação, você leu, explicou, né? E você aplicar. Então, para isso aqui, ela já falou comigo. Vamos montar a pregação? Prepare caneta, caderno, vamos lá. Quais os pontos que eu tiro daqui? Primeiro, escolheu o texto, lemos e falou com você primeiro. No caso, falou comigo aqui, com nós. Vamos lá. Tirou o tema. Qual o tema que eu daria desse texto aqui, do verso 9 que lemos e o 10? Eu daria um tema assim, ó. O tema é o mais ilustre entre seus irmãos. O mais ilustre entre os seus irmãos. Quem é mais ilustre aqui no texto de que seus irmãos? Quem é? Jabes. Aleluia, Jabes. Por que, presbítero Mariano? Olha o tema. O mais ilustre entre seus irmãos. Porque aqui eu já aprendi que ele é mais ilustre do que seu irmão, porque ele nasceu num momento de tristeza, num momento de dor, de sofrimento. É o texto que nós lemos. Então você dá um tema assim, o mais ilustre entre seus irmãos. Aqui você tem o tema, baseado no texto, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o 10. Aqui você tira, dentro desse texto que você leu, pelo menos 3 tópicos, tá? 3 tópicos. O primeiro tópico é assim, o tema mais ilustre do que seus irmãos. E o primeiro tópico seria o qual? Que eu daria aqui no verso 9. No verso 9. Seria assim, aqueles que são gerados em dor se torna em lustre. Pega essa daí. Notou? Quem foi no primeiro tópico aqui? Que é assim que eu falei. Vou repetir. Aquele que são gerados em dor, se torna em lustre. No verso 9, primeiro tópico. E aqui você leva para outro livro, que vai falar do mesmo assunto. Quem foi aqui que nasceram gerados em dor e se tornaram em lustre? Quem foi? Você lembra? Eu tenho aqui, ó. Eu coloquei alguma referência. Primeiro, Samuel. Ele nasceu em momento de dor. Aquele que são gerados em dor se torna em lustre. Quem foi que nasceu nesse momento de choro, de dor, de humilhação? Quem foi? Samuel. Você vai falar sobre Samuel, o nascimento de Samuel, que Ana deu à luz a Samuel. Ele nasceu em momento de choro, de dor, de tristeza, de humilhação. Lembra que Ana, a mãe de Samuel, foi humilhada pela sua rival? Então, ele nasceu em momento de choro, de dor, de tristeza, de humilhação. Ele se tornou o quê? Lustre. Então, eu aprendo aqui já, ó, no primeiro meu tópico dessa mensagem, eu já coloco: aquele que são gerados em dor, Deus honra. Aleluia, Deus dá vitória. Ele se torna um lustre no meio da população, no meio da família, no meio da tribo. Eles nasceram em dor, em tristeza, humilhado, mas se tornaram um lustre. Para todo mundo ver que ele nasceu no choro, na dor, humilhado, mas Deus exaltou. Pronto. Qual foi outra personagem baseado nesse primeiro tópico? Pode colocar Moisés. Moisés nasceu no momento de dor.
de tristeza. Tentaram matar Moisés quando era criança, jogaram dentro d'água. Lembra lá? Você vai contar isso aqui. Só que não pode ficar muito tempo lá, em Samuel nem em Moisés. Você conclui lá e corre para dentro do texto, porque a mensagem aqui é mensagem textual. Eita, esse vídeo está pegando fogo. Vamos comigo? Primeiro tópico. E o segundo tópico que eu daria aqui, continua no versículo 9, no verso 9 também. Nós lemos dois versículos, o 9 e o 10, de 1 Crônicas, capítulo 4. Nós lemos o 9 e o 10. Eu já tirei um tópico, o tema, um tópico, e o segundo tópico agora seria aqui, ó, no mesmo verso 9. Aqueles que invocam a Deus são ilustres. Lembra que Jabe aqui, ele invocou a Deus, orando a Deus, pedindo que Deus levantasse ele, que Deus abençoasse, que Deus desse vitória? Lembra que ele clamou, orou a Deus? Aquele que invoca a Deus, ele tem um resultado bom. Ele se torna um ilustre no meio da dor e da humilhação. É o texto que está dizendo, o verso 9. Qual seria o terceiro tópico para esse texto aqui? Seria assim, ó. Aqueles que clamam a Deus em tempo difícil são abençoados. Já está no verso 9. Lembra que nós lemos 2 versículos, o 9 e o 10. Terceiro tópico, aquele que clama a Deus em tempo difícil, ele se torna, são abençoados. Todo que nasce na tristeza, na dor, no sofrimento, clamou a Deus, orou a Deus, ele termina sendo abençoado por Deus. Está no verso 9. Então, tem um tema, 3 tópicos, alguma referência aqui, eu já dei aqui, que é Samuel e Moisés, e aqui no segundo tópico, no terceiro, você procura alguém que também invocou a Deus e se tornou um ilustre, no segundo tópico. E no terceiro tópico, aquele que clama a Deus em tempo difícil são abençoados. Aí você procura aqui uma referência que fale baseado nesse daqui, no terceiro tópico. Pronto, aqui está a sua mensagem textual. Falou aqui sobre o que? Jabe. Aqui você não pode ir lá para outro livro, pode, mas conclui lá e volta para dentro do texto. Que a mensagem aqui, não esqueça que é uma mensagem textual. A mensagem textual, você não pode ficar o tempo todo em outras referências, não. Em outros livros, não. Em outra personagem, não. Pode ir lá, mas vai lá, conclui e volta. Amém? Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Você gostou? Deixe seu gostei. Compartilhe daqui do YouTube. Compartilhe pelo menos para meia dúzia de pessoas que precisam também montar uma pregação textual, temática, expositiva. O próximo vídeo eu vou te ensinar a montar uma pregação expositiva. Veja que no vídeo anterior montamos uma pregação temática, falando sobre fé, lembra? E nesse vídeo aqui, acabamos de falar sobre a pregação textual. E no próximo vídeo, fique comigo nesse canal, não tá? Sempre fique comigo aqui, né? Não é inscrito, se inscreva, porque no próximo vídeo vamos montar uma pregação expositiva. Vai pegar fogo. Eita glória, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.